qual é o melhor Homem-Aranha? O Rei do Crime que vai formar o Sexteto Sinistro? Homem-Aranha No Way Home vai mostrar um clone mágico do Peter Parker? Tudo isso são perguntas que vocês fizeram e eu vou responder nesse vídeo as 5 perguntas sobre Homem-Aranha No Way Home. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale do Ale Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis. E nesse vídeo eu vou falar sobre Homem-Aranha. Na verdade, eu vou responder perguntas que vocês inscritos fizeram aqui pra mim. Eu fiz um post recentemente na aba comunidade perguntando quais eram as dúvidas que vocês tinham sobre Homem-Aranha e Eternos. E aí eu decidi fazer esse vídeo, né? Isso foi justamente para eu poder fazer um vídeo só respondendo a pergunta de vocês. Então nesse vídeo eu vou responder 5 perguntas sobre Homem-Aranha No Way Home. E depois vou fazer um outro vídeo respondendo 5 perguntas sobre os Eternos. São perguntas que vocês fizeram. E aí eu dei uma pesquisada, também falei um pouco da minha opinião. Boa parte é teoria, mas mais é o que tem pra hoje, né? A gente também não tem tanta coisa assim sobre esse filme pra poder responder com toda certeza. Mas vamos logo para a primeira pergunta. Como vocês gostam de encher o meu saco? Bom, a primeira pergunta, galera, foi feita pelo Toby Tom. E ele perguntou o seguinte: esse Peter ainda vai ter personagem da história original, como Harry, Norman, Gwen, Mary Jane, Tio Ben, etc? Então, Toby, não vai ter. Na verdade, não é nada confirmado, mas o Tio Ben já tá morto no UCM. A gente não tem, tipo, algo assim, ele tá morto. Mas a gente teve alguns easter eggs e referências ao longo dessa franquia do Tom Holland, e eles não tocam em momento nenhum no assunto sobre o Tio Ben, sobre a morte dele. E galera, só tem 2 opções: ou o Tio Ben tá morto ou tá divorciado da Tia May. Só que se ele tiver divorciado, ele é um cara muito canalha pra nem mesmo ir visitar o sobrinho dele que ele criou durante a vida toda. E em Guerra Civil a gente tem uma menção onde o próprio Peter diz pro Tony Stark que a tia dele acabou de passar por uma fase difícil. E isso é uma referência direta à morte do Tio Ben. E a Marvel mesmo já confirmou que isso realmente aconteceu, eles não quiseram mostrar, porque era algo que já foi retratado várias vezes e todo mundo sabe o que acontece com o Tio Ben. Então eles já confirmaram que o Tio Ben tá morto, eles disseram que já tinha sido apresentado em 2 filmes anteriores, eles não queriam fazer a mesma cena. Não vou conseguir guardar o segredo, é a coisa mais importante que já me aconteceu. A Tia May não pode saber, eu não posso fazer isso com ela. Entendeu? Depois de tudo o que aconteceu com ela, por favor. Então o Tio Ben não vai aparecer porque ele tá morto no MCU, no máximo ele tá divorciado, mas se não apareceu até agora, não vai aparecer agora, a menos que seja uma variante do Tio Ben. Quanto a Mary Jane não, ela não existe nesse universo, a gente tem a gente pode dizer uma contraparte, uma variante que é a MJ. A MJ, que se chama Michelle Jackson, eu acredito que é esse o nome dela no MCU, a MJ... ela, no caso, ela é uma contraparte da Mary Jane. Nos quadrinhos, a Mary Jane é chamada de MJ. E aqui eles fizeram um trocadilho, chamando a Michelle de MJ. Então não existe a Mary Jane, né? A Mary Jane desse universo é a Michelle Jackson. Então, da pergunta que você fez, o mais provável de aparecer é o Harry Osborn e a Gwen Stacy. Só que aí, galera, não tem nada confirmado, tá? Eu não lembro nem de easter egg surgindo até agora nessa franquia. Então vou dar uma teoria minha aqui. O mais possível é que esse filme siga, com certeza o Homem-Aranha vai ter mais do que só 3 filmes, e ele vai envelhecendo ao longo dos filmes. Então chega um momento onde ele sai do ensino médio, vai pra faculdade, e lá ele conhece o Harry Osborn. O Ned já não tá mais perto dele, o Ned foi pra outra faculdade, eles ainda vão ter contato, mas o novo melhor amigo dele na faculdade vai ser o Harry Osborn, e vai ser o substituto do Ned. Já o relacionamento dele com a MJ pode acabar, e aí ele conhece a Gwen Stacy também na faculdade, eles namoram. Ou pode continuar e a Gwen Stacy só aparece como uma amiga. Aí no futuro, se acontecer alguma tragédia, ela vai ser a substituta da nova namorada do Peter Parker. Essa é a minha teoria. Se realmente houver um espaço para esses 2 personagens, poderiam ser introduzidos com o Homem-Aranha na faculdade. Inclusive, eu acho que a partir de um 4º filme já poderia fazer isso, né? De trazer um Homem-Aranha mais velho, fazer ele avançar na idade dele. Pelo menos dá um time skip legal. Bom, agora temos o Thiago Soares fazendo essa seguinte pergunta. Ele disse: já que há rumores de que o Rei do Crime, Wilson Fisk, estará na série do Gavião Arqueiro, Matt Murdock estará no filme do Homem-Aranha, a pergunta é: o Rei do Crime pode estar por trás da formação do Sexteto Sinistro, caso este ocorra no filme do Homem-Aranha? Então, Thiago, é o seguinte: a Marvel já confirmou que a partir da fase 4 eles não vão focar em um único vilão, um único grande vilão, como foi anteriormente com o Thanos. O Thanos foi um vilão cósmico gigante que todos os filmes foram ao redor disso. Não vai ser assim a partir de agora. Vai ter um grande vilão cósmico, que os heróis cósmicos vão lidar com ele, e vai ter um grande vilão urbano, que aí no caso são coisas dos vilões urbanos. O vilão cósmico é o Kang, já foi introduzido. O Homem-Aranha é um dos heróis urbanos e ele vai lidar com a ameaça urbana que ainda não foi apresentada. Pode ser a Condessa Alegra Valentina de Fontaine, mas ela tá trabalhando para alguém com toda certeza e eu acredito fortemente que é o Rei do Crime.
Até porque a Echo vai aparecer na série do Gavião Arqueiro e ela é uma das subordinadas do Wilson Fisk. Então eu acredito que sim, o Wilson Fisk tá por trás de tudo na fase 4 no cenário urbano, mas não de Homem-Aranha. Não acho que ele vai juntar o Sexteto Sinistro porque não faz sentido. Se você parar pra pensar, acompanha meu raciocínio, Thiago. O Homem-Aranha não atrapalhou os negócios do Wilson em momento nenhum. Ele só lidou com bandidos pequenos. Só teve um momento que ele lutou com o Abutre, foi o único vilão grande dele. Fora isso, ele tava na Europa quando lidou com o Mistério, não tava nem nos Estados Unidos, que é o território do Rei do Crime. E o resto das ameaças que ele lidou foi Guerra Infinita, Ultimato, foi coisa cósmica. Então, grande vilão mesmo nos Estados Unidos, só o Abutre, que não teve nenhuma menção ao Wilson Fisk até agora. Não sabemos se ele trabalhou pro Rei do Crime. Então, se ele não tá atrapalhando os negócios do Wilson Fisk não vai sair da sombra só porque descobriu a identidade do Homem-Aranha pra juntar o Sexteto Sinistro. Ele é um homem que fica nas sombras, escondidinho, ele é bem cauteloso e ele não faria isso. Então, não acredito que o Sexteto Sinistro, se tiverem Homem-Aranha No Way Home, vai ser formado pelo Rei do Crime. Eu vou cortar o mal pela raiz e vou gastar mais de $6 em selos para destruir vocês. Bora lá para a terceira pergunta, então. A terceira pergunta foi feita pelo Marcos Gameplays. E ele perguntou o seguinte: você acha que o Peter vai chamar os 3 Aranha para ajudar ele a fugir da polícia e provar sua inocência? E o traje negro e dourado, é na verdade um clone dele feito por magia para ajudar a provar a inocência do Peter. Eu não acho que o Peter vai chamar as outras 2 versões de Homem-Aranha para ajudar ele a fugir da polícia, né? Na verdade, o que eu acredito que realmente vai acontecer desse filme não é os 2 Homens-Aranhas indo até o universo do MCU, mas o Homem-Aranha do Peter Parker, do Tom Holland, viajando com o Doutor Estranho pelo multiverso, e aí ele vai parar no universo de cada um e vai encontrar cada um individualmente, e no final eles podem se juntar sim para uma grande ameaça multiversal. Mas eu não acho que ele vai chamar esses heróis, acho que vai ser por acidente que eles vão se encontrar. E muito menos vai chamar eles pra ajudar ele a fugir da polícia, sendo que ele pode fazer isso sozinho, né? Claro que tem tantos outros heróis no MCU, ele vai se encontrar com o Doutor Estranho, possivelmente é pra pedir ajuda. Não faz sentido, né? Até porque se os heróis vão vir do multiverso, as outras versões de herói, com certeza é algo ligado ao Doutor Estranho. O Doutor Estranho seria o único que teria o acesso para viajar até o universo deles. Quanto ao traje negro e dourado, você perguntou se poderia ser um traje de magia, um clone do Peter feito para inocentar o Peter Parker. Aí os 2 apareceriam juntos e todo mundo ia ver que o Peter não é o Homem-Aranha. Bom, não acredito que seja isso. Na verdade, eu acho que nem é um traje novo. Eu não acho que esse traje preto é um traje novo. Eu acho que é um modo de camuflagem do próprio traje avançado apresentado em Far From Home, no finalzinho. Porque pra mim não faz sentido um traje que foi criado nos últimos minutos do último filme já ser substituído por um outro traje no começo do filme e no meio do filme vier mais um traje, já que vai ter 2 trajes nesse filme. Pra mim não faz sentido. Então o que eu acho? Eu acho que o Peter, mesmo sendo perseguido pela polícia e foragido, vai querer continuar a ajudar as pessoas. Só que agora ele vai ter que fazer isso de noite pra manter a discrição. Então ele vai usar um modo de camuflagem noturna do traje avançado de Far From Home. Então pra mim é o mesmo traje. Quanto à magia saindo do traje preto, aquilo não é do traje, é aquela luva vermelha. Você pode ver em imagens dos brinquedos, tem momentos que ele tá sem a luva e tem momentos que ele tá com a luva. Quando ele tá com a luva, tem uma magia ao redor da teia dele. Então eu acredito que aquela luva vermelha é um objeto místico que o Doutor Estranho deu pro Peter Parker, que faz com que aquele traje seja resistente à magia também. Na verdade, eu acredito que esse filme vai ser uma história de algo mágico. Vai ser algo diferente do Homem-Aranha. Vai ter magia nesse filme e a ameaça vai ser mística. Algo que foi totalmente diferente de qualquer filme que o Homem-Aranha teve até agora. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, eu acredito que esse traje não é um traje novo. Na verdade, é um modo de camuflagem do traje avançado. E também acredito que ele não vai pedir ajuda de ninguém para fugir da polícia. Eu acho que ele realmente vai a tribunal tentar se defender. E é aí que entra o Matt Murdock. Beleza, a 4ª pergunta aqui é do Peter Parker. Olha lá, o próprio Peter Parker me fez uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: faz um ranking do traje do Peter do Tom do pior ao melhor. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? Mas beleza. Isso não tem nada a ver com o No Way Home, mas eu fiz o meu aqui, né? Só que lembrando, é um ranking dos meus favoritos, é os que eu mais gosto, do pior ao melhor. Pra mim, o pior é o traje caseiro do Andrew Garfield, pra mim é muito ruim. Depois eu colocaria o primeiro traje do espetacular Homem-Aranha, do primeiro filme. Aquele é o pior traje do Homem-Aranha pra mim, só perde pro caseiro mesmo. E aí depois viria o caseiro do Tobey Maguire, que já é melhorzinho, e o caseiro do Tom Holland, que ainda é melhor do que esses 3 anteriores. Aí, em 9º lugar, eu colocaria o traje do Macaco Noturno de Far From Home.
Fora ele, em 8º lugar, eu colocaria esse traje negro e dourado que vai aparecer em No Way Home. Em 7º lugar, eu colocaria o traje avançado. Em 6º lugar, o traje de teia do Tobey Maguire. E em 5º lugar, a Aranha de Ferro, que é um traje muito bonito também. Aí já chegamos nos 5 últimos trajes. Em 4º lugar, eu colocaria esse traje integrado que vai ser apresentado em No Way Home, que é o vermelho, azul e dourado. Eu achei ele bem bonitinho. E em 3º lugar, o do simbionte, que é o de Venom. O traje dele com o simbionte do Venom, apresentado em Homem-Aranha 3. Também é muito bonito esse traje. Agora, em 2º lugar, pra mim, o segundo melhor traje do Homem-Aranha é o de Homecoming, aquele traje do Guerra Civil, bonitinho. Eu acho aquele traje bonito, nem precisava apresentar novos. Continuava com aquele que tava ótimo, mas todo filme vem 2 trajes novos. E pra mim, o melhor traje de Homem-Aranha, já deve ter ficado claro, é o espetacular Homem-Aranha 2, o do Andrew Garfield. Pra mim, é o melhor traje que o Homem-Aranha teve nos cinemas e não teve nenhum que superou até agora. Bom, a última pergunta não é uma pergunta só, perguntou muita coisa. Mas é basicamente a mesma coisa, ranking, né, para fazer um ranking. Então bora lá, vamos responder aqui o Pedro Henrique, que perguntou o seguinte, ele pediu para fazer um ranking dos 3 melhores Homens-Aranhas, qual o Aranha favorito, o Andrew, Tom, Tobey, perguntou qual o melhor Peter Parker, qual tem o sentido melhor, qual o mais forte, quem tem mais agilidade, melhor traje. Então respondendo aqui, ó, o melhor Peter Parker para mim é o Tom Holland, para mim ele é a melhor versão do Peter Parker mesmo, eu acho que ele é um ótimo Peter Parker, mas o pessoal implica muito porque ele é adolescente, né? Mas vamos lembrar que ele ainda não é maduro como os outros, mas pra mim é o melhor Peter Parker. Fora ele vem o Andrew Garfield, eu gosto muito da versão dele, tem muito carisma, é um Peter Parker que você consegue se conectar. Pra mim o pior é o Tobey Maguire, é o pior Peter Parker, é um Peter Parker sem sal, o ator não tem muita expressão. O Andrew Garfield pra mim foi o melhor ator do Homem-Aranha, né? Que atuou melhor do que os outros. E o Tobey Maguire, pra mim, é o completo oposto. Ele não tem muita expressão. Não sei se é porque essa era a visão do diretor mesmo, ou se o ator, ou se é coisa do ator, já que eu não assisti outros filmes do Tobey Maguire. Melhor traje, como eu disse, o espetacular Homem-Aranha 2 e Homecoming. São os 2 melhores pra mim. E o mais forte, o Homem-Aranha mais forte pra mim é o Tobey Maguire. O cara parou um trem em movimento, né? Então, a gente não tem nenhum outro feito do Homem-Aranha que se compare a isso até agora. Tom Holland, pra mim, é mais forte ainda do que o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Até porque ele lutou contra criaturas realmente poderosas em Guerra Civil e tudo mais. Então, pra mim, ele é o segundo mais forte. E, por último, o Andrew Garfield. Não que ele seja fraco, mas entre esses 3, o Tobey Maguire é o mais forte. Agora, o mais esperto. Eu vou considerar um único feito, que é o Tom Holland. O Homem-Aranha do Tom Holland criou a própria teia. Ele mesmo fez. O Tobey Maguire tem a teia orgânica. E, honestamente, o Tobey Maguire nunca fez nada de tão espetacular para você falar que ele é muito inteligente. Em segundo lugar, o mais esperto é o Andrew Garfield. Ele foi muito inteligente. Ele tem é o único que tem um traje que realmente é a prova de eletricidade. Claro que ele teve a ajuda da Gwen Stacy. Por último, o menos esperto dos 3 para mim é o Tobey Maguire, mas ele ainda é inteligente. Quem tem o melhor sentido aranha? Nossa, essa é uma pergunta que eu achei até legal. Eu achei bem legal de responder ela. O Andrew Garfield tem o melhor sentido aranha pra mim. O cara sentiu a ameaça do Electro acontecendo quando lá na Times Square, e ele tava bem longe ainda, e ele sentiu a ameaça. E ele tem várias cenas dos filmes dele que ele sente a ameaça acontecendo de longe. O Tobey Maguire tem um sentido menos desenvolvido, na minha opinião. Até tem a parte que o Octopus tá com um carro na cabeça dele, e ele só sente esse carro chegando perto quando tá quase decepando a cabeça dele. Então, pra mim, foi um sentido aranha bem atrasado. Mas vale lembrar que nesse momento também os poderes dele estavam retornando, né? Ele tinha desistido de ser o Peter Parker, então os poderes dele nem estavam no máximo. Mas, assim, comparando, pra mim, quem tem o melhor sentido aranha é o Andrew, pela distância que ele sentiu a ameaça. E o pior pra mim é o Tom Holland, mas não é porque é ruim ou ele não sabe usar. Bom, na verdade é porque ele não sabe usar, porque o poder começou a desenvolver agora. Então o sentido aranha do Tom Holland acabou sendo desenvolvido em Far From Home. Ele começou a se desenvolver, então pra mim é o pior, mais fraquinho, né? Porque tá em desenvolvimento. Agora vamos lá, o melhor Homem-Aranha. Meu favorito, o Andrew Garfield. O Andrew Garfield, ele pra mim é o Homem-Aranha favorito porque ele tem humor e heroísmo na quantidade certa. Fora que ele mostra como o Homem-Aranha sofre de verdade sendo um herói. Ele mostra o fardo de ser esse herói. A perda dele do tio Ben, perdeu o tio Ben, a Gwen Stacy. Pra mim, ele é o Homem-Aranha mais top. Pra não falar um palavrão, ele é o mais top. Tobey Maguire, pra mim, é o segundo melhor Homem-Aranha. Ele é o mais responsável, mais heróico. Ele é um Homem-Aranha bem legal. Eu gosto da versão de Homem-Aranha do Tobey Maguire. Já o pior Homem-Aranha é o Tom Holland.
E por que ele é o pior? Bom, eu vou resumir em uma palavra, na verdade 2. Sr. Stark. Eu acho que vocês já entenderam. Mas é um Homem-Aranha que ainda tem sim potencial para se desenvolver. Porém, ele fica muito na sombra de outros heróis. Bom, essas foram as perguntas que os inscritos fizeram. 5 perguntas. Quero agradecer a todo mundo que fez essas perguntas. Teve algumas que eu tive que deixar de fora, né? Porque eu só queria fazer 5 perguntas mesmo, era só o que eu precisava. Senão o vídeo ia ficar muito grande. Eu quero agradecer para quem assistiu o vídeo até agora. Quem fez as perguntas também me ajudou bastante. E deixa o like também se você gostou do vídeo, se ele respondeu alguma pergunta sua, se tirou alguma dúvida que você tinha. A intenção do vídeo, na verdade, é essa. Se você gostou, compartilha com mais pessoas, com seus amigos, pra eles ficarem sabendo dessas coisas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Tô sempre falando de Marvel, Homem-Aranha, Shang-Chi que sai agora, Eternos. Tô falando bastante dessas coisas, tá saindo vídeo sobre isso. Em breve vai sair o trailer, eu vou trazer react, teorias, análise, tudo vou trazer aqui pro canal, então se inscreve para não perder esses vídeos. Nas telas finais vou deixar mais vídeos, caso você ainda não conheça o canal ou queira assistir outros vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo.